Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Fisiologia Animal. Essa é a sexta e última aula, entrando agora com um tema sobre reprodução. É um tema fundamental, é um tema extenso, só que mega importante e interessante. Quais são os objetos do conhecimento desse módulo? Falar sobre a reprodução sexuada e assexuada, os ciclos reprodutivos, gametogênese, desenvolvimentos embrionários, anexos embrionários. Focaremos na reprodução humana, falaremos também sobre as anatomias reprodutivas feminina e masculina, especialmente em humanos, a fisiologia reprodutiva, fertilidade e gravidez e métodos contraceptivos. E por fim, sobre a embriologia, matéria mega importante também na evolução. E nós começamos aqui com uma analogia de um filme chamado The Island. É um filme já antiguinho, a nossa querida Viúva Negra estava nele, e a história gira da seguinte forma. As pessoas moram dentro de um local subterrâneo, onde supostamente houve uma explosão nuclear, e os últimos sobreviventes estão vivendo nesse local subterrâneo, e há um sorteio onde são selecionadas as pessoas que vão começar a colonizar a Terra na famosa ilha. E todo mundo quer ser selecionado. Só que aí foi descoberto, por esses dois, que na verdade não existia ilha nenhuma e a vida na Terra estava acontecendo normalmente. Na verdade, os indivíduos que moravam abaixo da Terra estavam sendo enganados, eram clones de pessoas que já existiam para que pudessem ser arrancados os órgãos. Está aí a questão do capítulo. Por que fazer clones de pessoas, como nessa ficção, para tirar os órgãos? Por que não pode ser qualquer outro indivíduo? Por que tem que ser uma pessoa idêntica àquela que vai comprar o órgão? Já adiantando, nós sabemos que é muito difícil achar um doador 100% compatível. A compatibilidade geralmente ocorre entre parentes. Porque, além do tipo sanguíneo tem que ser igual, a genética também precisa ser parecida. Senão, o corpo pode rejeitar aquele órgão, pode ver aquilo como um invasor. Mas vamos discutir melhor sobre isso. A reprodução é a forma como os seres vivos mantêm-se constantes no nosso planeta. E ela é fundamental na matéria sobre seleção natural. A variedade genética e a transmissão dos genes de geração em geração permitem os mecanismos que fazem a seleção natural. Toda a seleção natural, toda essa forma como ocorre a evolução, é selecionando aqueles que têm as características hereditárias necessárias para viverem naquele ambiente. Se aquele for fraco para aquela situação, se aquele não for ágil, se aquele não for esperto, se aquele não for bruto o suficiente, às vezes até egoísta o suficiente, não sobrevive e não passa os seus genes característicos para frente. Entrando nesse assunto, vamos falar agora sobre os dois tipos de reprodução, a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Muitas pessoas pensam que reprodução assexuada é aquela que o indivíduo faz sozinho, e reprodução assexuada é aquela que precisa de um parceiro. A definição que às vezes nós temos lá no primário fala isso, mas ela está incompleta, ou na verdade ela está mais para errada. Por quê? Vamos agora explicar direitinho qual que é a definição. Reprodução assexuada é aquela em que os descendentes não têm variedade genética, ou seja, é como se nascessem clones da geração parental, da geração P. Reprodução sexuada é aquela onde ocorre variedade genética e algumas vezes nem gera um número de indivíduos maiores. Nós já iremos explicar como ocorre. Bom,
Aqui nós temos o tipo de reprodução assexuada mais simples, que ocorre, por exemplo, em bactérias, que é chamada de divisão simples ou divisão binária, cisparidade, bipartição, em que nós temos o material genético se duplicando, as proteínas aumentando, o volume aumentando, e chega um momento em que essa bactéria é dividida em duas. É um tipo muito fácil de reprodução, de estudar pelo menos, e é uma coisa muito rápida. Você coloca lá as bactérias, os lactobacilos, para fazer iogurte de dia para a noite e 200 ml de iogurte com mais 800 ml de leite. Em poucas horas se transformou em 1 litro inteiro de iogurte. Tudo devido à bipartição das bactérias. A mesma coisa ocorre também em relação a uma doença. Outros tipos de reprodução assexuada, lembrando que você vai assimilar reprodução assexuada com clonagem. As hidras, e por exemplo, nas leveduras ocorre o brotamento, forma-se uma estrutura anexa ao corpo e depois essa estrutura se separa, formando um novo ser idêntico geneticamente ao primeiro. Outro tipo de reprodução assexuada é a reprodução por esporulação. Indivíduos soltam vários esporos, como por exemplo aquela nuvem que sai dos fungos. Esses esporos vão gerar a fase gametofítica, né? Formando um novo indivíduo. Isso daí, um esporângio pode gerar, por exemplo, vários esporos de uma vez. É uma reprodução que, em questão de números, é muito vantajosa. Aliás, quando nós falamos quais são as vantagens da reprodução assexuada e da assexuada, e as desvantagens também são as seguintes. Olha aí, mega importante. Vantagem da reprodução assexuada: velocidade, é mais rápida e gasta também menos energia. Reprodução sexuada precisa conquistar um parceiro, uma parceira, ter um ritual. Às vezes, dependendo do ser vivo, o ato sexual, que gasta energia também. Reprodução sexuada gera menos indivíduos. Só que a reprodução sexuada tem uma vantagem enorme, que é a variedade genética. Você formar um indivíduo diferente, e isso ajuda na seleção natural. Você vai formar indivíduos de vários tipos, com vários códigos genéticos, e durante alguma seleção do ambiente, um ou outro pode acabar sobrevivendo, diferente se fossem todos clones. Nós temos aqui 3 figuras. Essas 3 figuras estamos mostrando formas de reprodução assexuada utilizadas na agricultura. Por exemplo, nessa primeira aqui, nós temos diversos agricultores plantando estacas no chão. O que são essas estacas no chão? É uma forma, por exemplo, de reproduzir algum vegetal. Você arranca ele, corta em diagonal o caule para estimular que tenha uma maior área para sair raízes e deixa lá em forma de estaca. Ok? Também nós temos um canavial, onde essa reprodução assexuada também pode ser utilizada. E há uma grande vantagem de você usar uma reprodução assexuada na agricultura. Se você já tem uma planta que sabe que é ótima, que cresce bem, é bem resistente, dá frutos bons, tem um gosto bom, você vai querer usar a mesma planta. Então você vai estimular a reprodução assexuada no seu agronegócio. Temos aqui um banco de germoplasma de milho. Nós temos um banco aqui com as variedades genéticas que a pessoa quiser utilizar dos vários tipos de espécies de milho. Olha só que interessante. Há vários tipos de gametas. Em seres que não são animais, os gametas podem ser bastante variados e o tipo de reprodução pode ser classificado de acordo com as suas diferenças morfológicas. Na isogamia, iso significa igual, gamia casamento, que ocorre em algas, os gametas masculino e feminino são morfologicamente iguais. Já na anisogamia, que pode ocorrer em vegetais como musgos, os gametas masculinos e feminino têm aspectos morfológicos diferentes.
Então, uma isogamia, você tem gametas que são morfologicamente iguais, diferente do que ocorre na anisogamia. Nos animais, o gameta masculino é sempre pequeno e flagelado. Ele precisa chegar rápido, precisa ter um flagelo para vibrar no meio aquoso e ocorrer a locomoção. E é denominado, nos animais, de espermatozoide. E o feminino, ele nos animais será maior, não vai ter flagelo, porque ele não precisa sair do local em geral, é o espermatozoide que vai chegar até ele. E é o chamado óvulo. Esse caso especial de anisogamia é denominado oogamia. Bom, preste atenção no seguinte. Nem todo gameta masculino chama espermatozoide e nem todo gameta feminino chama óvulo. Em plantas, por exemplo, nós temos as estruturas masculinas e femininas. Nós temos, por exemplo, o androceu, que é masculino, e o gineceu, que é feminino. Ao invés do gameta masculino, que é a célula sexual, né, ter haploide, né, um N, ao invés de ela ser chamada de espermatozoide nas plantas, é chamada de anterozoide. O gameta feminino, nos vegetais, é chamado de oosfera. E por incrível que pareça, o óvulo nas plantas não é um gameta, é uma estrutura que forma a oosfera. Tá vendo? Então, a palavra óvulo nem sempre é relativa a gameta. Em plantas, não é um gameta. O óvulo forma, sim, o gameta. O ovário da planta forma o óvulo e o óvulo forma a oosfera. Ok? Atenção a essa observação. Outra observação também que eu quero passar para vocês é o seguinte. Em português para o inglês, há algumas diferenças importantes que podem confundir de forma muito fácil. Quando nós falamos que na fecundação os gametas se encontram formando zigoto ou célula-ovo, eu prefiro usar a palavra zigoto. Por mais que todos os livros nossos usem a palavra célula-ovo, que seria um sinônimo de zigoto, em inglês, egg cell, célula-ovo literalmente em inglês, é o óvulo, ok? Então tá aí uma dica. E aqui nós temos algumas formas de fecundação. Nós temos aqui a fecundação interna, que está ocorrendo entre as borboletas. O macho está colocando o gameta masculino para encontrar o feminino dentro do corpo da fêmea, assim como ocorre em humanos. Essas duas pererequinhas, aqui, o macho está por cima e a fêmea está por baixo. Ah, não, tá na cara, né, professor? Isso é fácil. Só que tem um porém aqui, ele não está penetrando nada na fêmea. Ele apenas está apertando o ventre, ela está fértil e ela vai liberar os seus óvulos, ok? Que são os ovos não fecundados. Os óvulos são liberados ou ficam anexos a ela para depois ela colocar num lugar molhado, ou vai cair, por exemplo, numa folha molhada ou num lago. Esses ovos gelatinosos que ressecam fácil. Depois que os óvulos são depositados, o macho ejacula por cima, havendo só depois então a fecundação. Uma fecundação externa, fora do corpo. Parece que é interna, mas não é. Ok? Aqui nós temos também a fecundação cruzada. Nós temos duas minhocas, dois anelídeos oligoquetas. Nessa parte protuberante, mais clara, é o chamado clitelo. É onde contém as gônadas sexuais. Tem tanto ovários quanto testículos. É um animal, como já dito, hermafrodita. E eles vão trocar espermatozoides um com o outro, uma minhoca com a outra, fecundando uma a outra. Vão trocar gametas entre eles. Reparem, é o animal hermafrodita, no entanto, não consegue fazer uma reprodução sexuada sozinha. Ela precisa de um parceiro, mesmo sendo hermafrodita. Existe ser que consegue fazer reprodução sexuada sozinho? Existe. Por exemplo, a tênia, a famosa solitária, aquele plateuminto que forma aquela doença chamada cisticircose, teníase. A solitária consegue dobrar suas proglótides, as estruturas que formam o corpo. E essas proglótides, que fabricam gametas masculinos e femininos, conseguem se autofecundar.
É um dos poucos seres vivos que consegue se reproduzir sozinho, mas uma reprodução sexuada. Olha só que barato. Então você não pode falar que reprodução sexuada é aquela que os seres só fazem com o parceiro. Não. Uma reprodução sexuada também pode ocorrer sozinha, como é o caso da tênia. É um dos poucos animais hermafroditas que conseguem se autofecundar, diferente da minhoca. Nós temos aqui um quadro mostrando os tipos de ciclo de vida. Nós temos 3 tipos de ciclos de vida baseados no tipo de célula. Como assim? Nós humanos, que é o caso aqui do primeiro desenho, todas as nossas células são células diploides. São células que possuem um par de cada cromossomo. Temos 23 cromossomos que vieram do pai e 23 que vieram da mãe, formando um total de 23 pares, ok? 46 cromossomos, 23 de cada gameta. Nós só formamos células haploides, células com metade do material genético, ou seja, no caso dos humanos com 23 cromossomos, quando formamos os gametas. Nós não temos parte do nosso corpo com células haploides, são todas células diploides, células bem completinhas. Ok? Os gametas se encontram, formam a célula ovo, começa a reprodução por mitose do embrião, né, para formar o embrião, até formar o nosso indivíduo adulto. No ciclo, esse aqui é o chamado ciclo de vida diplonte, ok? Diplonte. Temos também o ciclo de vida aplonte, como ocorre em certas algas. Olha só que barato, é o contrário da gente. Passa a vida inteira com células aplontes, com metade dos códigos genéticos, metade da quantidade de cromossomos, e quando formam os gametas através de mitose, os gametas se encontram, fecundam, formam um zigoto. Esse zigoto vai sofrer meiose, dando origem a outras algas aplontes. É o contrário do que ocorre nos animais. E em algumas algas e em todas as plantas ocorre um ciclo mais complicado, que é o ciclo de vida haplodiplobionte. O que significa isso? É uma mistura do aplonte com diplonte. Plantas são seres que passam parte da vida com células diploides e outra parte da vida com células haploides. As briófitas, por exemplo, passam a maior parte da vida com células haploides, que é a fase do gametófito, e uma parte menor, que é a fase do gametófito que cresce por cima, com células diploides. Ok? Seria isso. Tem um vídeo, tem aí o link para vocês assistirem uma animaçãozinha explicando isso de forma mais detalhada. Bom, aqui nós temos também um outro tipo de reprodução sexuada que ocorre com as bactérias. Sim, meu amigo, bactérias fazem reprodução sexuada, mesmo sem produzir gametas. Olha só que barato. Bactérias, seres unicelulares procariontes, podem se unir a outras bactérias diferentes. E o que vai ocorrer? Forma-se uma espécie de tubo de transmissão, onde uma bactéria troca um pedaço de código genético, um pedaço de DNA, que é o chamado plasmídio, com a outra bactéria. E olha só que barato! No final você terá 2 bactérias que possuem o código genético diferente de antes. No caso, esse desenho está mostrando um exemplo em que uma única bactéria vai doar plasmídio para outra, mas pode ocorrer nas 2 mãos. Pode ocorrer que uma dê um plasmídio para outra. Por que uma reprodução sexuada? Formando 1 ou 2 indivíduos diferentes, não importa a quantidade, você já tem uma reprodução. Mesmo que no final você não aumente em número aquela população. Repare, olha esse caso aqui. Essa bactéria doadora doa um pedaço de plasmídio para outra e aí as 2 ficam iguais. Ah, professor, como isso é uma reprodução? Continua sendo 2. Continua sendo 2, mas a receptora agora não é mais a mesma coisa. Agora ela é igualzinha à doadora. Ou seja, a doadora se reproduziu, formou um indivíduo com código genético que não estava ali antes presente. Ok?
Então, formou alguma diferença no DNA, é considerado um novo indivíduo, mesmo que não seja uma reprodução quantitativa, é uma reprodução qualitativa, não é uma reprodução, ou seja, vegetativa. E aqui nós temos um desenho mostrando essa conjugação, desenho não, na verdade é uma micrografia colorida digitalmente mostrando essa conjugação entre bactérias. Temos também aqui o que ocorre na chamada metagênese. Metagênese ocorre, por exemplo, nos animais, como os quinidários, onde você tem um ciclo de vida duplo, diferente, muito parecido com o que ocorre, por exemplo, nas plantas. Nesse quinidário, né, esse ser que tem quinidócitos, células urticantes presentes nos tentáculos, temos a famosa medusa, que é também chamada de água-viva, está no formato de medusa, com os tentáculos se movendo para nadar e tal. A medusa macho irá soltar o gameta masculino, o espermatozoide, haverá um encontro dentro da fêmea desse espermatozoide, uma fecundação interna, tá? Porque o gameta masculino está entrando dentro do corpo da fêmea. E aí, depois da fecundação, vai formar uma larva, que é a plânula. A plânula nada, se fixa em um substrato, como por exemplo uma rocha, vai se desenvolvendo através de mitoses, gerando uma colônia de pólipos. Olha só que barato, é como se formasse um monte de anêmonas. Vai formando, através de reprodução assexuada, vários pólipos, é a fase que tem aqueles tentáculos para cima, e conforme esses pólipos amadurecem, eles saem nadando por aí em forma de medusa. Olha só que negócio louco. São dois tipos de vidas presentes em uma só. Outro tipo de reprodução, de forma diferente também, muito interessante, ocorre nas colmeias, ocorre nas abelhas. A rainha é a única capaz de se reproduzir, mas ela não faz apenas um tipo de filhote. É só ela colocar ovo diferente. Cara, é muito mais complexo do que isso e muito mais legal. Olha só. Ela vai formar, logicamente, os óvulos por meiose. Os óvulos, logicamente, são haploides, só tem um cromossomo de cada tipo. Podem formar os zangões. Os zangões, nesse caso, desse tipo, são haploides, ok? São um N. E pode também formar óvulos que serão fecundados por zangões. Os zangões vão formar gametas por mitose. Juntou um óvulo com espermatozoide N com N, formou o zigoto 2N. E esse zigoto formado irá formar outra rainha, para formar a sua própria colmeia depois dessa nova rainha. Essa rainha é um ser diploide, né? Ou formar uma operária, que também é diploide, mas, no entanto, é estéril. Olha só, então quando você vê um zangão, você vê um ser haploide, e quando você vê uma operária, você vê um ser com células diploides. Muito diferente, né? O nome disso é partenogênese. Temos também uma reprodução que ocorre nas planárias, que é quando você estimula o indivíduo a chegar numa regeneração. Isso também ocorre, por exemplo, não só em animais, né? Isso é mais comum, até em plantas. E também ocorre nas famosas estrelas do mar. Você arranca um pedaço e aquele pedaço, dependendo do tamanho que você cortou e da onde você cortou, vai virar um ser novo. Um braço de uma estrela do mar, por exemplo, vira outra estrela do mar. Você corta a planária em vários pedaços. É lógico que só cabe a seres simples em geral, porque não pode ter muita diferenciação celular. E cada fatia dessa planária está virando uma planáriazinha nova. Reprodução por regeneração. E finalmente nós entramos agora na reprodução humana.
Engana-se quem pensa que simplesmente os testículos vão lá, sofrem meiose e formam um espermatozoide, ou que um ovário vai lá, sofre meiose e forma um óvulo. Não, tem mais fases que isso, ok? Não é tão complicado assim, mas vamos ver agora com calma. Nós entraremos agora na famosa gametogênese. Gênese significa a criação dos gametas, a criação das células sexuais. Essa gametogênese pode ser relativa à espermatogênese, criação dos espermatozoides, ou uma ovogênese, criação dos óvulos. Na gametogênese, nós temos 3 fases básicas. Quais são essas 3 fases básicas? A fase de multiplicação, a fase de crescimento, a fase de maturação. E na gametogênese dos espermatozoides, ou seja, na espermatogênese, tem uma fasinha a mais. Essa fasezinha a mais, é a espermiogênese. Vamos ver agora o que são por si essas fases. A fase de multiplicação. A fase de multiplicação é quando você tem aquela célula germinativa lá nos testículos, lá nos tubos seminíferos. E essas células que são diploides sofrem mitose, formando outras células diploides ainda. Só que já são células diferenciadas, mas com a mesma quantidade de cromossomos. Essa célula germinativa forma 2 espermatogônias e cada espermatogônia vai sofrer novamente mitose, formando mais 2 espermatogônias, ou seja, uma célula germinativa forma 4 espermatogônias, todas ainda diploides. Por isso que é a fase de multiplicação. Depois da fase de multiplicação, nós temos a fase de crescimento, onde materiais celulares serão multiplicados para poderem entrar na próxima fase. Essa fase de crescimento ela é muito mais evidenciada na formação do gameta feminino, que precisa ter as reservas nutritivas aí para formar futuramente o embrião se for fecundado. Depois da fase de crescimento, nós temos a fase de maturação, que é quando vai ocorrer meiose, formando células haploides, e essas células haploides, por incrível que pareça, ainda não são os gametas. No caso da espermiogênese, nós temos aqui, da espermatogênese, nós temos aqui a formação de espermatócitos 2. O espermatócito 1 é aquela célula ainda diploide que vai sofrer meiose. E o espermatócito 2, já haploide, cada um forma 2 células haploides, ou seja, nós iremos ter uma multiplicação e essas células haploides são as espermátides. As espermátides depois vão formar os espermatozoides no processo de diferenciação. É importante lembrar que essa ocorrência que nós temos da diferença entre o espermatócito 2 e as espermátides é o seguinte: daqui para cá, fase da meiose 1, daqui para cá, a fase da meiose 2. Vamos agora comparar a espermatogênese com a ovogênese, os 2 tipos de gametogênese. Na espermatogênese, já expliquei aqui os processos, como vocês viram, tem uma fase a mais, e olha só que diferente a ovogênese. Aqui, beleza, parecida a fase proliferativa, né? Só que quando chega na fase de crescimento, como já dito, o ovócito, ele cresce muito mais, porque ele tem que dar conta futuramente de formar um embrião. Quando o ovócito passa pela meiose 1, ele não irá formar 2 células iguais. Ele formará uma célula chamada ovócito 2, que é para onde vai quase todo o material celular, e forma também o glóbulo polar. O glóbulo polar depois entra na fase de meiose 2, forma 2 glóbulos polares novamente. Isso aqui não será usado. O ovócito 2, que está gigantão, ele vai entrar na meiose 2, só que olha detalhe, ele entra só na meiose 2 se tiver fecundação. E vai formar ovótide ou óvulo diretamente, tá? Reparem que tem uma fase a menos. E esse óvulo aqui vai estar bem concentrado de material.
Só vai perder um pouco porque, obrigatoriamente, na meiose, você vai formar uma outra célula haploide. Só que essa outra célula haploide é mais um glóbulo polar. Ó. Foram formados 1, 2, 3, 4 glóbulos polares, que não serão usados. Nós temos aqui mostrando sobre a espermatogênese, que o espermatoide ele tem estruturas próprias também, assim como o óvulo, para ajudar no seu desempenho. O flagelo precisa vibrar de forma muito rápida. Então, a organização celular, as organelas, estão voltadas a essa fabricação rápida. Nós temos aí, por exemplo, uma alta concentração de mitocôndrias. As mitocôndrias precisam fabricar muita respiração celular para que consiga nadar muito rápido. Outra coisa é a produção do acrossoma, que possui substâncias químicas que vão ajudar a quebrar a barreira que existe no óvulo para ver a fecundação. Diferente do que muitas pessoas pensam, não é o primeiro espermatozoide que chega, que vai conseguir fazer a fecundação. Vários estarão com seus acrossomas em contato com a barreira química do óvulo, a barreira é rompida e assim que a barreira é rompida, aquele que entrar primeiro é o que fecunda. Aqui nós temos uma representação mais detalhada da ovogênese. Nós temos aqui a ovogônia, que prolifera por mitose na vida fetal. O ovócito primário, todos se formam aqui. Ó. Vamos voltar aqui no desenho para vocês verem. Ó. Aqui, ó. O ovócito primário está aqui. Ó. Ok? Todos se formam antes do nascimento. Iniciam a meiose 1 também nesse estágio, mas permanecem na prófase 1 até a puberdade. Nenhum ovócito primário se forma após o nascimento. Olha só que diferente. Os meninos, quando entram na puberdade, começam a fabricar os gametas. Começam a ter as primeiras meioses. Primeiras meioses realmente efetivas. As meninas já nascem, durante a fase embrionária, já são produzidos os ovócitos. Já começou a meiose ali. Só que só começou o início da meiose 1 e estaciona na prófase, na primeira fase da meiose. Aí depois, quando chega na puberdade, vai entrar nas outras fases para amadurecer, para formar a célula reprodutora, ok? Mas já está predestinado, já vamos dizer assim, a formação. A meiose já se iniciou antes do nascimento. Então ela tem um número X de ovócitos primários desde o começo. Forma-se então ovócito secundário, um pouco antes da ovulação, com o término da meiose 1. Divisão desigual do citoplasma, a formação do primeiro glóbulo polar. É aquilo que eu falei da concentração do material para poder formar o embrião. A ovulação, início da meiose 2. O ovócito secundário, em metáfase 2, se há fecundação, a meiose 2 é completada, a formação do segundo glóbulo polar. É o que eu tinha dito antes também, só acontece de entrar na meiose 2 se tiver fecundação. E aí, finalmente, é formado o óvulo. Uma tabela muito importante para estudar, mostrando as principais diferenças entre os dois processos. Na espermatogênese, a fabricação ocorre nas gônadas, que são os testículos, na ovogênese são os ovários. São órgãos aí análogos. Gametas formados por gônia, enquanto na espermatogênese são 4, na ovogênese é um só, ok? O resto vai acabar sendo descartado. Fase de multiplicação da espermatogênese é longa e a da ovogênese é mais curta. Você lembra que na espermatogênese tem uma fasezinha a mais. Fase de crescimento da espermatogênese é curta, enquanto na ovogênese tem que crescer mais para poder armazenar mais material e formar o óvulo. Acumulação de vitelo na espermatogênese não tem e na ovogênese tem, para dar conta da formação do embrião, principalmente se for um ser ovíparo que não vai estar ligado com o cordão umbilical e assim precisará de mais material nutritivo.
Na espermatogênese, como já dito, nós temos a espermiogênese, aquela fase onde você vai transformar aquela célula haploide realmente num gameta, e na ovogênese nós não temos essa fase, nós temos uma fase a menos. Sistema reprodutor masculino, como funcionam os órgãos desse sistema? Envolvendo os dois testículos, envolvendo as duas gônadas, nós temos o saco escrotal, também chamado de saco ou escroto. Dentro dele temos os testículos, dois. Esses testículos, na origem embrionária, eles estão no abdômen, depois eles têm que descer. Para essa formação, há uma diferença de 2 graus. Se eles ficarem alojados dentro do abdômen e não descerem durante a formação do feto, pode ser que essa pessoa nasça estéril devido à diferença de temperatura que tem por estar se formando dentro do abdômen. A pessoa vai ter relação sexual, tudo normal, mas pode ser que ela seja estéril, é um dos grandes motivos da esterilidade. Os testículos fabricam tanto gametas masculinos quanto também fabricam os hormônios, como a testosterona, que dá as características secundárias masculinas, aquelas que depois da puberdade começam a aparecer nos meninos. Músculos mais definidos, mais pelos pelo corpo, voz engrossar, etc. Esses hormônios são transmitidos via sangue. Mesmo que a pessoa faça vasectomia, que é cortar aqui esse caninho para os espermatozoides não passarem, os hormônios continuam passando via sangue normalmente. Bom, os testículos fabricam os espermatozoides são armazenados no epidídimo. Do epidídimo passam pelo ducto deferente, dão essa volta, e quando estão nesse caminho, a glândula seminal vai jogar um líquido por cima, alimentando esses espermatozoides com substâncias que ajudarão na fecundação. Que substâncias são essas? Na vesícula seminal tem frutose, um carboidrato, né? Que vai ajudar aí a dar energia para que eles possam nadar. Fora isso, tem um líquido também que vai formar o esperma. Além da glândula seminal, a maior parte do líquido que forma o esperma, o sêmen, né, que tem os espermatozoides, nós temos a próstata que vai jogar um líquido que regula o pH. O pH do líquido da próstata é alcalino, tem um pH acima de 7. A vagina, o sistema reprodutor feminino, na verdade, em geral todo, tem um pH ácido. Os espermatozoides morreriam ali. Aí o que acontece? O pH da próstata reage com o pH da vagina, alcalino com ácido, resulta numa reação de neutralização, deixando mais próximo aí do neutro, do 7, fazendo com que os espermatozoides sobrevivam. O esperma, já posso chamar daqui em diante como líquido como esperma, no momento da ejaculação, que é quando o homem está excitado, os corpos cavernosos que formam o corpo do pênis estão mantendo esse sistema hidráulico ereto e rígido, vai fazer que seja ejaculado o líquido com força, velocidade, para que possam, durante a penetração, alcançar as tubas uterinas. A cabeça do pênis é chamada de glande, e esse cano, que começou com o nome de ducto deferente, passou aqui da parte onde ele pode receber urina, né? Passou a parte onde tem um caninho que vem lá da bexiga, que é aberto ou fechado. Se o homem está excitado, fecha para a parte urinária. Se ele está fazendo xixi, fecha para a parte de passagem de espermatozoides, fecha a passagem do ducto deferente. Daqui para frente, esse caninho é chamado de uretra. Beleza? Bom, aqui nós temos os testículos mostrando um corte onde podemos ver as estruturas internas, os tubos seminíferos, onde são fabricados os espermatozoides, mostrando onde ocorrem aquelas fases lá, onde é formada espermatogônias, tal, dentro da estrutura testicular. Aparelho reprodutor feminino. Nós temos a vagina, que é o tubo, é relativo analogamente ao pênis. Nós temos a entrada, o colo do útero. O útero aqui, que é o órgão onde o feto, né, vai nidar, vai formar aí o crescimento dele aqui dentro, um órgão elástico.
Perto do útero, grudado a ele, anexo a ele, nós temos dois tubos, dois caninhos, que são as tubas uterinas, antigamente chamadas de trompas de Falópio. E no final das tubas uterinas, nós temos os ovários. Os ovários são as gônadas femininas. Análogo aos ovários, nós temos os testículos. Análogo às tubas uterinas, nós teríamos os ductos deferentes. Beleza? Reparem que a origem embrionária dos dois órgãos é a mesma. Inclusive, o clitóris, que é a parte mais irrigada de sangue do sistema reprodutor feminino, que está relacionado à sensibilidade e ao prazer, a origem embrionária é a mesma de um pequeno pênis. O clitóris é como se fosse um pequeno pênis. Bom, nesses ovários, lá durante a fase ainda de embrião, essas células reprodutoras vão entrar na meiose 1 e vão estacionar na prófase, como já dito antes. Chegou na puberdade, na menarca, que é a primeira menstruação, vai amadurecer o primeiro óvulo e aí sim a moça pode engravidar. Assim como os testículos fabricam hormônios, os ovários também irão fabricar. Só que no caso dos ovários, eles fabricarão estrogênio, também chamado estradiol, e a progesterona, ok? Testículos têm testosterona, ovários têm progesterona e estrogênio. Dentro do útero, forma-se uma camada também chamada endométrio, quando a menina entra na puberdade. Esse endométrio é uma pele adesiva altamente vascularizada que tem como função grudar o embrião para que ele possa se desenvolver formar o feto com placenta. Se não tiver esse endométrio, não tem nidação, não tem o embrião grudando aqui, ok? Então, nidação é quando é grudado o embrião para se desenvolver. Essa pele é descartável, sai em forma da descamação em sangue, num processo chamado menstruação. De 28 em 28 dias começa uma nova fabricação. No entanto, se a mulher engravidar, a tendência é que esse endométrio não descarte, senão pode ocorrer um aborto. Bom, vamos entender como ocorre a fase de amadurecimento quando a mulher entra na puberdade. À medida que a menina vai se aproximando da puberdade, lá do início da fase biológica da adolescência, o hipotálamo, aquela região central lá do cérebro, começa a secretar o hormônio liberador de gonadotrofina, chamado de GnRH. Esse hormônio GnRH, ele estimula a hipófise, que é a nossa famosa glândula mestre, é a glândula que controla as outras glândulas, estimula a hipófise a produzir e liberar os hormônios gonadotróficos, ou seja, os hormônios estimuladores das gônadas. Que hormônios são esses? FSH e LH, ou seja, hipotálamo manda na hipófise, a hipófise manda o hormônio FSH e LH, né, o FSH é o folículo estimulante, para que os ovários, para que as gônadas comecem a trabalhar produzindo os seus hormônios. Quais são os hormônios mesmo lá que ocorrem no ovário? O estrogênio e a progesterona. Ambos os hormônios trabalhando em conjunto, nesse efeito cascata, vão regular o ciclo menstrual. A menarca é a primeira menstruação e vai indicar o início da puberdade, o início da vida fértil de uma mulher. Dali para frente, existe a chance de engravidar. A partir daí, inicialmente desse modo irregular e com a maturidade de maneira regular, vão ocorrer os ciclos menstruais, como já dito, em cerca de 28 em 28 dias, onde pode acontecer, dependendo do indivíduo, consequências como cólicas devido às contrações para descartar o endométrio. Isso varia de pessoas para pessoas, na chamada TPM, tensão pré-menstrual. Bom, como já dito, o ciclo menstrual típico tem uma média de 28 em 28 dias e o seu início é assinalado pelo primeiro dia em que a mulher começa a menstruar. Em média, 28 dias depois, começa uma nova menstruação. De 2 a 5 dias depois que ela entrou no ciclo menstrual, a hipófise, a glândula mestre, inicia a liberação de FSH, do hormônio folículo estimulante. E depois, com um pequeno atraso aí, vai fabricar também
o hormônio LH. Qual que é a função do FSH agora? Ele vai provocar o amadurecimento do folículo ovariano, também chamado de folículo primário, que é a estrutura lá presente no ovário, para formar o óvulo. O folículo compreende um ovócito primário, que nem a gente viu lá nas fases, né? Cercado de milhares de células produtoras de hormônios, estão todas ali em volta, que são as chamadas células foliculares. A gente pode observar esse desenho mostrando aqui nesse slide. O folículo ovariano possui um gameta em formação, ele está aqui no centro. A ilustração mostra o folículo primário, o primordial, acima aqui à esquerda, e sua evolução em folículo pré-antral, antral e pré-ovulatório, de tamanho ao longo do ciclo menstrual até o momento anterior ao da ovulação. Você acompanha aqui a mudança da célula reprodutora. Na verdade, para formar a célula realmente reprodutora, os hormônios todos trabalhando e toda essa proteção, todo esse trabalho em volta, muito diferente do que ocorre nos espermatozoides. Reparem que os hormônios nas mulheres agem de forma muito mais complexa, muito mais ativa. Ocorre uma atividade hormonal muito grande. E aqui nós temos os processos. Como é que está acontecendo isso? Vamos estudar etapa por etapa desse processo de amadurecimento do óvulo, de formação aí dos gametas femininos. Bom, primeiramente, o aumento do número de células foliculares, rodeando o ovócito primário, que está com a sua meiose interrompida desde o nascimento, lá na prófase 1. Como já dito, está estacionado na prófase 1. Fase lá da meiose 1. Existem várias células foliculares que, sob a ação do FSH, aumentarão em número e começarão a produzir um líquido que entumece, incha o folículo. O folículo vai inchar. Depois acontece o deslocamento do folículo. O folículo desloca-se para a periferia do ovário, possibilitando posteriormente a liberação do óvulo. Ele vai indo lá para a zona periférica. Terceiro, a produção de estrogênio vai acontecer devido à ação do hormônio FSH, do folículo estimulante. As células foliculares vão liberar o hormônio sexual estrogênio no sangue. O estrogênio possui vários efeitos, mega importante agora. Para que serve o estrogênio? Veremos algumas funções. O estrogênio é aquele hormônio fabricado no ovário junto com a progesterona. O estrogênio serve para estimular o aumento do número de receptores de FSH no folículo em maturação. Isso faz com que o folículo amadureça cada vez mais rapidamente. Bom, e depois, qual que é a outra função também do estrogênio? Ele inibe a liberação de mais FSH pela hipófise. Desse jeito, normalmente, a cada ciclo menstrual, a mulher vai liberar apenas um óvulo, impedindo, por exemplo, que ela tenha gêmeos diferentes, já que o sinal do FSH faz apenas um folículo em geral amadurecer. Depois de sua inibição, a liberação de FSH novamente é estimulada, mas este vai atuar apenas no folículo maduro. Outros folículos que estão amadurecendo um pouco atrasados em relação a este primeiro folículo também serão inibidos pelo estrogênio. Outra coisa relativa ao estrogênio, ele vai estimular o espessamento do endométrio. A camada mais interna do útero vai começar a se espessar, preparando-se para uma eventual gravidez. O endométrio é aumentado devido a um sinal do estrogênio. Quarta, e por enquanto última função do estrogênio, ele vai estimular a liberação de grande quantidade de LH pela hipófise. Por quê? Esse LH significa hormônio luteinizante, produzido lá na glândula mestre, vai tanto estimular o crescimento do folículo, iniciado pelo estímulo de FSH, quanto atuar no folículo maduro, determinando a ovulação e outros fenômenos. Bom, que fenômenos são esses? Primeiro, ele vai estimular a retomada da meiose,
o ovócito primário, que estava com meiose interrompida desde a fase embrionária, termina a meiose 1, formando um ovócito secundário e o primeiro glóbulo polar. Segundo, estimula a liberação do ovócito 2, o folículo rompe a superfície do ovário e libera o ovócito secundário em direção à tuba uterina, caracterizando o período que a gente conhece como ovulação. A ovulação ocorre por volta do 14º dia do início da menstruação, se o ciclo tiver 28 dias. Se o ciclo, por exemplo, tivesse 30 dias, seria no 15º dia. Ou seja, você pega a média de quanto em quanto tempo a mulher menstrua, conta o primeiro dia da menstruação e metade de um período. Esse seria o provável período de ovulação. E o endométrio vai estar no tamanho aí ideal. Terceiro, ele vai estimular a formação do corpo lúteo. Quando o ovócito secundário é liberado, está coberto por várias células foliculares. Entretanto, um grande número delas permanece no ovário e, sob a ação do hormônio luteinizante, aumenta em número, constituindo o chamado corpo lúteo, também chamado de corpo amarelo, como nós estamos vendo aí no desenho. O corpo lúteo no ovário vai produzir progesterona, que é o hormônio aí também formado na gônada, junto com o estrogênio, e vai acarretar a progesterona os seguintes efeitos. Nós vimos antes o que o estrogênio faz, agora vamos ver o que a progesterona faz. Estamos vendo a função dos dois hormônios fabricados nas gônadas femininas. Então, a progesterona, primeira função, ela será responsável pelos caracteres sexuais secundários femininos. A distribuição do tecido adiposo, subcutâneo nos quadris, deixando a moça com o quadril mais largo, vai aumentar o volume das mamas, vai impedir a formação de barba, vai afinar a voz, entre outros. Então, o que é análogo à progesterona? Análogo à progesterona seria a testosterona. Ambos os hormônios definem características secundárias sexuais. Segunda função da progesterona, vai estimular o aumento da vascularização do endométrio. O endométrio, que é aquela camada lá descartada na menstruação, aquela camada mais interna do útero, vai se espessando sob a ação da progesterona. Além disso, sua vascularização aumenta por sinal do estrogênio. Esses fenômenos são fundamentais para a implantação de um embrião, como já citado, caso tenha uma fecundação. Se não houver fecundação, tanto o ovócito liberado quanto também o corpo núcleo vão se degenerar, vão se desfazer. O primeiro ainda na tuba uterina, em aproximadamente 2 ou 3 dias. Então, em 2 ou 3 dias, aquele ovócito liberado, aquele óvulo não fecundado, vai ali, entre aspas, desaparecer, né? O corpo lúteo vai se degenerar em cerca de 10 dias após sua formação e se vai se transformar no corpo albicans, ou corpo branco, interrompendo a produção de progesterona e estrogênio. Importante, as taxas dessas duas substâncias, portanto, decaem rapidamente, o que vai fazer com que o endométrio, que até então era mantido por esses hormônios, descame. É a menstruação. Esse evento assinala o final aí do nosso ciclo menstrual. A súbita queda hormonal também pode acarretar alterações físicas no humor, tal é a famosa TPM. A partir desse momento aí, a hipófise, a glândula mestre, que estava sendo inibida pelo estrogênio, estava lá. Fala assim, o estrogênio falava, hipófise, para aí, para um tempo aí. E também pela progesterona, volta a produzir o FSH, o hormônio folículo estimulante, iniciando aí um novo ciclo menstrual. Nós temos aqui mostrando as fases do ciclo menstrual, e pode ser dividido em 3 períodos. A partir da menstruação, que dura de 4 a 5 dias, aqui em lilás, né? A fase folicular, que é o processo ovariano, com proliferação de células do endométrio e atividade intensa do folículo ovariano. Essa fase vai da menstruação até a ovulação, que é quando a gente conta metade do período durante a menstruação, que é quando vai ser liberado o óvulo. E a terceira fase é a fase
secretora. O que seria a fase secretora para os eventos uterinos? Também chamada de fase lútea ou luteínica, para os eventos, no caso, ovarianos. É a fase em que o endométrio se vasculariza muito e o corpo lúteo é a estrutura ativa no ovário. Então, estão aqui as fases. Fase folicular, nós temos aqui a fase ovulatória, que é o período fértil, e aqui a fase luteínica. Isso aqui é utilizado no método, por exemplo, da tabelinha, que nós veremos logo logo. E aqui nós temos um gráfico, um desenho mostrando a produção de hormônios durante os processos citados, os hormônios ovarianos, os hormônios da hipófise, a temperatura corporal, como vai sendo alterada nesses períodos. E nós temos aqui mostrando o ciclo ovariano, como ele vai mudando, como ele vai amadurecendo até ser liberado ou consumido. E aqui o caminho que ele vai percorrer na tuba uterina, desde o ovário, amadurecimento, tuba uterina, onde ele pode ser encontrado e ter a fecundação, ou então ser consumido, degenerado, se não houver fecundação. E aqui nós temos a questão do tecido formado dentro do útero, o chamado endométrio altamente vascularizado. Vamos falar agora sobre os métodos contraceptivos, métodos que evitam a gravidez. Lembrando que os métodos anti-DSTs é outro assunto, antidoenças sexualmente transmissíveis. No caso, o método contraceptivo que também age contra DSTs é a camisinha, ok? Vamos lá. Primeiro nós temos aqui um método de comportamento, um método que depende do comportamento do indivíduo para que não ocorra a gravidez. É um método bem falho, que é mais usado, inclusive, para a pessoa que quer saber os dias férteis para engravidar, e não o contrário. É o método da tabelinha, onde são calculados os dias férteis para evitar a gravidez. Para que se faça a tabelinha, é necessário saber o tempo do ciclo menstrual daquela mulher, por exemplo, de 28 em 28 dias, está ocorrendo assim vários meses, calcular o meio desse período, no caso de 28 em 28 dias, seria lá pelo dia 14, e contar 2 dias antes e 2 dias depois. Esse dia 14 seria o dia da ovulação. Por que 2 dias antes ou 2 dias depois? O espermatozoide pode ficar aguardando o óvulo amadurecer para ser fecundado, e o óvulo também pode ficar esperando o espermatozoide encontrá-lo até cerca mais ou menos de 2 dias. Depois disso, ele é degenerado. Então, esses 5 dias aqui são considerados dias férteis. Contei o dia em que começou a menstruação, mais metade de um período, que seria 14 dias. Aqui o dia da ovulação seria o dia 14. Dia 12, 13, 15 e 16 também entram como dias férteis, devido ao aguardo dos gametas pelo outro. E aqui nós temos alguns métodos de barreira, como é o caso do diafragma, que é colocado na entrada, lá no colo do útero, fazendo uma barreira impedindo que o esperma com os espermatozoides chegue na tuba uterina. Temos também a camisinha masculina e a feminina. Inclusive, é o método mais utilizado contraceptivo porque também impede a proliferação de DSTs. Temos o DIU que forma também uma barreira impedindo que os espermatozoides cheguem nas tubas uterinas. É colocado pelo ginecologista. E aqui nós temos o método hormonal. Na verdade, aqui os 3 são métodos hormonais. A pílula, o anel de hormônios e o adesivo liberarão hormônios que impedirão aquele ciclo que ocorre para a fertilização. Temos os métodos definitivos, também chamados de cirúrgicos. Dificilmente eles voltam a fazer com que a gestação ocorra. Pode até ocorrer, mas é raro de cicatrizar as tubas uterinas, por exemplo, que são cortadas. É também chamado de laqueadura. E no homem, de forma mais simples ainda, é muito mais simples,
A vasectomia é cortado abaixo da virilha, entre o saco escrotal e o ânus, é feito um corte, é rompido o ducto deferente, impedindo que os espermatozoides fabricados pelos testículos vão fazer parte do esperma. Bom, a pessoa continua tendo relações sexuais normalmente, continua ejaculando, no entanto, sem espermatozoides. Lembrando que a maior parte do líquido do sêmen não é formado por espermatozoides, apenas uma pequena porcentagem. Os hormônios continuam funcionando normalmente, a testosterona fabricada nos testículos, e são distribuídas via sanguínea, não vai mudar nada em relação a isso, ok? É um método seguro e muito eficaz. Dificilmente é revertido. E nós temos aqui a formação dos gêmeos. Como são formados os gêmeos? Nós temos dois tipos de gêmeos, basicamente. Os gêmeos idênticos, também chamados de monozigóticos ou univitelinos, nascem da mesma placenta e são resultado, como está mostrando aqui na direita, de um zigoto que, durante a formação do embrião, é dividido em dois. Por isso são idênticos, porque provêm dos mesmos gametas, possuem o mesmo DNA. E nós temos os gêmeos bivitelinos, também chamados de dizigóticos ou fraternos, porque a única coisa que eles têm em comum são os pais. No entanto, o código genético é diferente, porque provém de óvulos diferentes e espermatozoides diferentes. Acontece quando, em um ciclo de maturação dos ovócitos, são liberados mais de um. Muitas vezes isso é um fator genético, inclusive. Aí cada óvulo é fecundado, o esperma está cheio de espermatozoides, eles vão para todos os lados e são formados gêmeos diferentes. É o caso, por exemplo, quando nasce menino e menina. Às vezes, os gêmeos idênticos podem não estarem separados por completos. Por quê? Os gêmeos diferentes crescem em placentas diferentes, ficam nidados em locais diferentes no útero. Já os gêmeos idênticos, algumas vezes, né, eles crescem na mesma placenta sempre, mas às vezes não há uma separação do embrião, gerando esse caso como aqui na imagem, famoso desses dois irmãos, deles que vem o nome de irmãos, a etimologia dos irmãos siameses. Por quê? O nome siameses veio desse caso de gêmeos idênticos, também chamados de chipófagos, nascidos no Sri Lanka, antes chamado de Ceilão. Cheng e Eng Bunker, 1811 e 1874, que eram ligados pelo tórax. Eles emigraram para os Estados Unidos, onde se apresentaram em circos e tornaram esse erro congênito conhecido. Aqui nós temos mostrando a questão do vitelo presente mais em alguns seres vivos, especialmente naqueles que não têm viviparidade. O que é viviparidade? Nós temos os ovíparos, que são os seres vivos que nascem de ovos, que ficam fora do corpo da fêmea. Somente há ovos com casca em répteis e aves, né, que impede a desidratação. Nós temos os ovovivíparos. Ovovivíparos é quando há ovo, mas o ovo fica guardado dentro do abdômen da fêmea. E os vivíparos, que não tem ovo, que no caso os filhotes desenvolvem dentro de uma placenta no ventre da mãe, em geral alimentado através de um cordão umbilical, como acontece na maioria dos mamíferos, tirando o ornitorrinco equidna, os monotremados. Bom, quem tem cordão umbilical, ser vivíparo, né, como os mamíferos em geral, não precisa ter um vitelo armazenado de forma muito grande, porque tem aí a alimentação e a excreção através do cordão umbilical. Agora, um ser que está isolado numa casca ou dentro de um ovo gelatinoso tem que ter uma reserva de vitelo para dar crescimento, para fazer as mitoses, para formar o filhote. Como, por exemplo, os alevíneos de peixes, que são os embriões, são as larvas dos peixes, que tem esse saco de vitelíneo junto para nutrir. E as aves também, dentro do ovo, está cheio de vitelo. E aqui está mostrando o caso que eu expliquei agora, o que é um ser vivíparo, como os mamíferos, exemplo, o cão. Aqui um ovo vivíparo, como algumas serpentes. As serpentes apresentam as 3 variações, depende da espécie.
em que nós temos a casca rompida dentro do ventre da cobra, da serpente, quer dizer, e depois ela expele o filhote já com o ovo já rachado. Bom, galera, essa foi a aula de hoje falando sobre a reprodução. Foi a última aula sobre fisiologia animal. Espero que vocês tenham entendido. Se tiverem dúvidas, podem perguntar. Valeu, galera. Um abraço, bons estudos, até a próxima.